Os construtores desaparecidos de Göbekli Tepe. Nas colinas áridas do sudeste da Turquia, próximo à cidade de Şanlıurfa, existe um sítio arqueológico tão antigo que derrubou tudo o que acreditávamos saber sobre a história humana. Descoberta em meados da década de 1990, a colina de Göbekli Tepe revelou círculos de pedra tão grandes e complexos que fazem Stonehenge parecer recente. A datação por radiocarbono indica que alguns desses recintos megalíticos têm cerca de 11.600 anos, muito antes da invenção da escrita, da roda ou até mesmo da agricultura, pelo menos como a conhecemos. Mas o detalhe mais intrigante é este: alguém não apenas construiu o local, também o enterrou. Todo o complexo foi coberto, camada por camada, com toneladas de terra, como se quisessem que desaparecesse da memória humana. Não foi obra da erosão, nem de um deslizamento natural. Foi um ato meticuloso, intencional, quase cerimonial. Mistério de Göbekli Tepe, o templo esquecido pelos deuses. No coração da Turquia, existe um lugar que faz qualquer ideia sobre o surgimento da civilização parecer equivocada. Göbekli Tepe, um sítio arqueológico que tem virado as cabeças de estudiosos do mundo todo. Imagine isso, um templo imenso, construído por caçadores-coletores que, segundo o que a gente acreditava, não passavam de nômades simples. Mas, na verdade, eles erigiram enormes pilares de até 20 toneladas, esculpidos com detalhes como escorpiões, leões e figuras humanas sem cabeça. Como isso pode ser possível? Por que esconderam tudo? Alguns acreditam que o local foi coberto para proteger o conhecimento de uma catástrofe cósmica. Outros acreditam que uma elite secreta sabia de algo mais antigo e fez de tudo para que essa sabedoria desaparecesse de vez. E o mais assustador, como um templo dessa magnitude desapareceu sem deixar vestígios. Isso, meus amigos, é um verdadeiro acobertamento. A tecnologia perdida dos gregos antigos, sabemos mais do que imaginamos? É fácil pensar que Roma foi a civilização mais avançada da antiguidade. Mas e os gregos? O que aconteceu com as invenções deles? Já ouviu falar de Hero de Alexandria? Ele foi um gênio que criou o primeiro motor a vapor, máquinas automáticas e até portas que se abriam sozinhas, mas sabe o que é mais chocante? Suas invenções foram esquecidas como se nunca tivessem existido. A história que nos contam é que Roma, que tomou o controle do mundo grego, simplesmente esqueceu e até apagou as inovações deles. Será que Roma fez isso para não perder o poder sobre a sociedade, ou foi uma jogada mais sombria para manter a tecnologia e o conhecimento longe de todos? A civilização do Vale do Indo, um mistério sem resposta. Lá no subcontinente indiano existiu uma civilização tão avançada quanto a do Egito e Mesopotâmia. Estamos falando da civilização do Vale do Indo, que construiu cidades planejadas com drenagem moderna e até banheiros públicos. Mas algo estranho aconteceu. Ninguém consegue entender a escrita deles, chamada Indescript. Mais de 4.000 artefatos com símbolos precisos e complexos, e ninguém consegue decifrar. O que aconteceu com essa civilização? Por que ela desapareceu? Será que houve algum acobertamento deliberado, com as informações sendo mantidas longe de nossos olhos? Existe uma teoria de que os britânicos, ao colonizarem a Índia, desconsideraram completamente essa cultura, como se a ideia de uma civilização avançada ali não fosse boa para a narrativa imperial. A desaparecida Tartessos, a civilização desaparecida nas areias do tempo. Na Península Ibérica, entre o rio Guadalquivir e as montanhas, existia uma civilização marítima rica e poderosa chamada Tartessos. Ela foi tão importante que até Heródoto falou dela, mas, apesar dos relatos, nunca conseguimos encontrar vestígios concretos dessa cultura. Será que Tartessos foi apagada da história porque representava uma ameaça para os impérios emergentes, como os fenícios e romanos? Ou será que alguém simplesmente fez questão de apagar todos os rastros dessa civilização para que ninguém descobrisse seus segredos? O que restou de Tartessos são apenas fragmentos de artefatos e estátuas enigmáticas, e até hoje não se sabe onde exatamente estava a sua capital. Tartessos foi apagada do mapa. Mas por quem? E por quê? O apagamento de faraós no Antigo Egito, o que não querem que você saiba. Quando pensamos em faraós, pensamos em pirâmides, tumbas imponentes e uma história que se manteve intacta por milênios. Mas o que muitos não sabem é que, no Egito, a história foi manipulada de maneira surpreendente. Alguns faraós, como Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito, tiveram seus nomes apagados dos registros. Mas por quê? Talvez fosse uma questão política ou religiosa, talvez algo mais. Além dela, Akhenaton, um faraó que tentou mudar toda a estrutura religiosa do Egito, viu sua cidade ser destruída e seu nome apagado após sua morte. Qual é a verdade por trás desses apagamentos históricos? Será que havia algo mais profundo que alguém queria esconder? A queima de livros na China é o passado apagado para sempre. Em 213 a.C., o imperador chinês Qin Shi Huang decidiu que seria melhor que o passado fosse esquecido.
Ele mandou que todos os livros fossem queimados e até 460 estudiosos foram enterrados vivos. O motivo? Quem temia que as filosofias e ideias que desafiavam seu governo desestabilizassem sua nova ordem. Ele queria um império de uma única ideia, sem dissidências. Mas por trás dessa história está algo ainda mais sombrio. Alguns acreditam que ele estava tentando apagar um conhecimento ancestral perigoso demais para as massas. Será que a China perdeu algo vital naquele momento? E se o que foi queimado não fosse apenas filosofia, mas algo mais? A história perdida dos gigantes americanos. Entre os rios Mississippi e Apalaches, os primeiros colonizadores do Zilpotrinho encontraram vestígios de algo impressionante: esqueletos humanos de até 2,7 metros de altura. Jornais da época até publicaram esses achados. Mas então, inexplicavelmente, esses relatos desapareceram. O que aconteceu com os gigantes que estavam ali? Alguns teóricos dizem que foram os nativos americanos, outros acreditam que são parte de uma história perdida, de uma raça pré-histórica que jamais deveria ser lembrada. Esses esqueletos podem ter sido simplesmente mal interpretados. Mas, e se de fato existiu uma civilização gigante que foi apagada para que a narrativa histórica fosse controlada? A desaparecida biblioteca de Dunhuang, um tesouro desperdiçado? No deserto de Taklamakan, na China, um monge chamado Wang Yuanlu encontrou, em 1900, uma caverna secreta cheia de milhares de manuscritos antigos. Esses documentos continham saberes avançados de medicina, astronomia e matemática. No entanto, em vez de celebrar a descoberta, os artefatos foram vendidos por preços baixos a exploradores ocidentais. Por que esconder um tesouro tão grande? Alguns acreditam que havia documentos com conhecimentos tão avançados que poderiam mudar a história, mas que foram escondidos para que ninguém soubesse da sua existência. A Atlântida, o mito que nunca desaparece. Por séculos, a lenda de Atlântida tem sido debatida. Alguns acreditam que ela realmente existiu, uma civilização avançada que desapareceu sob as águas. Mas o que poucos sabem é que essa história foi criada por Platão e nunca foi confirmada com evidências sólidas. E o mais intrigante é que, enquanto todos buscam por Atlântida, outras cidades e civilizações perdidas, como Tartessos e Mohenjo-Daro, ficam ofuscadas. Será que Atlântida foi inventada para desviar a atenção de outras histórias que poderiam ser mais desconfortáveis? Mas o que pouca gente para pensar é no impacto real disso tudo. Essa busca frenética, esses grandes achados, acabam desviando nosso olhar das ruínas silenciosas, aquelas que não cabem nas histórias que nos contaram, mas que podem mudar completamente o que sabemos sobre o mundo antigo. E se Atlântida nunca foi um lugar de verdade? E se ela for só um reflexo, um espelho que mostra não o que aconteceu, mas a nossa relutância em enfrentar a verdade sobre o passado? Então, o que fazemos com tudo isso? De continente em continente, de século em século, de cidades desaparecidas a textos proibidos, o padrão é sempre o mesmo, uma descoberta que fascina, seguida pelo silêncio. Mas esses silêncios não são coincidências, são escolhas, atos planejados para apagar pedaços da história, para manter a gente no escuro, enquanto alguém se beneficiava em esconder a verdade. Mas, como sabemos, a verdade sempre encontra um jeito de voltar. Não importa o quão fundo esteja enterrada, nem o quão bem escondida ou reescrita. Ela deixa marcas na pedra, nos mitos, até mesmo na genética de povos que o tempo quase esqueceu. Se aprendermos a olhar com humildade e curiosidade, sem o peso da arrogância moderna, talvez consigamos ver através da névoa do tempo. Vamos entender que história não é só um relato do que passou, é uma luta constante pelo que pode, ou não, sobreviver. Dizem que a civilização começou em um lugar só, de um jeito só, que devemos confiar na linha do tempo, nos mapas, nos nomes que a versão oficial nos entrega. Mas quanto mais descobrimos, mais claro fica, essa história está incompleta. É uma versão lapidada, editada, polida, e só talvez, a verdade seja muito mais antiga e muito mais estranha do que jamais imaginamos. Porque, no fim das contas, não se trata só das ruínas, dos pergaminhos ou dos ossos. A verdadeira questão é a que a história sempre tentou evitar. O que nunca fomos destinados a descobrir. Se gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para mais histórias que vão além do que nos contaram. Até a próxima, onde os segredos continuam esperando para serem revelados.